Você sabe por que os charutos no Brasil são os mais caros do mundo? Nesse vídeo eu vou falar de uma política anti-tabaco mundial que você não sabe e vamos falar sobre uma série de informações que certamente você nunca ouviu falar. Fica aí. Have you got color in your cheeks? Oficialmente, mais um vídeo no canal. Estamos aqui novamente. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você sabe por que no Brasil os preços dos charutos são os mais caros do planeta? A resposta não é óbvia. Acredite se quiser. Tudo bem? Você vai curtir muito. Eu vou falar sobre política mundial anti-tabaco, passar informações, dados estatísticos e reais de 2025. Tá fresquinho, dados fresquinhos. Um vídeo bem legal hoje, hein? Ó, mas antes de mais nada, se você tá perdido aqui no mundo dos charuteiros, apreciadores e tal, aqui na descrição do nosso vídeo tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Clica lá, você vai ser transportado para a nossa família de WhatsApp lá, que é um grupo bem bacana, um grupo bem top. Só tem pessoal refinado lá. Tudo bem? Outra coisa, tá lendo aqui, ó, @Rifle do Charuto. Segue a gente lá no Instagram. Tudo que a gente posta aqui no YouTube, a gente posta antes lá no Instagram. E a gente vai se comunicando, é uma comunicação bem bacana, tudo bem? E esse vídeo aqui, ó, pacote youtubístico. Dá o link, compartilha aí se você gostou, comenta aí, perguntas para a gente engajar a comunidade e tal. E outra, assim, fica até o final do vídeo que eu vou passar várias informações aqui, coisa que você não vai ver em nenhum outro lugar, hein? Acredite no que eu tô falando, beleza? Beleza, ó, mas antes de mais nada, eu tenho um pedido para você aqui, ó, coisa que eu nunca fiz e vou fazer hoje. Eu vejo nas métricas do YouTube aqui, que tem muita gente que assiste meus vídeos na tela da televisão, projeta lá na tela da televisão e assiste lá. E esse vídeo, assim, para melhorar a sua experiência na visualização do vídeo, peço para você, vou dar uma pausa no vídeo aqui, ó, vai lá, pega o seu charutinho, pega sua bebida favorita e projete na televisão para você ver os dados que eu vou passar aqui, ó, que vai ser um negócio bem legal, tudo bem? Vai ser algo assim, tipo, diferente, viu? Um vídeo diferente do que eu faço aí. Mas vamos lá, ó. Enquanto eu acendo aqui, ó, hoje eu vou experimentar esse camarada aqui, ó. O Flathead da Cal 554. Não conheço, no final eu vou passar umas impressões que eu acho dele e tal, mas é que vai me acompanhar aqui nas minhas informações, tudo bem? Ó, eu vou projetar aqui um slide aqui, ó. Enquanto eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aqui, a gente vai proseando e eu vou passando as informações, tudo bem? Ó, então beleza, deu pausa aqui, enquanto eu acendo, você vai lá, pega o seu charuto, coloca na televisão e vamos curtir esse momento junto, beleza? Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, sorta hoping that you'd stay. Beleza, já pegou esse charutinho?
Já colocou na televisão? Então vamos começar, beleza? Beleza, ó. Pergunta que não quer calar. Por que o charuto no Brasil ele é tão caro? Você vai para outros lugares, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ele não é tão caro quanto aqui no Brasil. Eu estou falando do mesmo charuto, beleza? O mesmo charuto que vem de lá, o mesmo charuto que vem de aqui. Por que ele é tão caro? E a resposta não é uma resposta óbvia. Tributação e tal, também é isso. Mas não é uma resposta tão óbvia, tudo bem? Eu vou falar sobre um termo aqui, ó, que eu já comentei com algumas pessoas e as pessoas nunca ouviram falar. Um termo chamado M-Power. M-Power. Você vai saber tudo sobre o M-Power hoje, de uma vez por todas, tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, órgão das Nações Unidas, a ONU, ela tem um braço chamado OMS, Organização Mundial da Saúde, tudo bem? E a OMS, ela tem uma política anti-tabaco. Eu vou projetar aqui, ó. E aí você vai ver acompanhando do lado aqui, tudo bem? E ela tem uma política anti-tabaco. Como se chama essa política anti-tabaco? M-Power. M-Power, exatamente. São 6 letras e cada letra significa uma política específica. Tudo bem? Então aqui, ó, só o conceito de M-Power, ó. M-Power é um conjunto de 6 medidas estratégicas desenvolvida pela OMS, com o objetivo de reduzir o consumo de tabaco e proteger a saúde pública globalmente. Ou seja, então são 6 medidas estratégicas que o M-Power ele traz, e cada medida tem um objetivo bem específico e bem claro. Tudo bem? Então assim, ó, aqui eu coloquei o layout aqui da página da OMS, e aqui do ladinho tem um documento, eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, o link desse documento aqui, ó, que é um documento que ele tem 300 e poucas páginas. E aqui tem as informações mais recentes, que foi publicado agora em 2025. Tudo bem? Então você vai saber a informação aqui, ó, em tempo quase que real. Tudo bem? Então são as 6 medidas. 6 medidas, vamos supor, são medidas técnicas do OMS para reduzir a demanda do tabaco em nível mundial. Então, qual que é o impacto que eles entendem? Que eles impactaram mais ou menos 5,6 bilhões de pessoas no planeta, 71% da população mundial, com essa política do M-Power. Além disso, eles estimam que eles desestimularam 300 milhões de pessoas de serem fumantes. Ou seja, então essa política do M-Power, a política do M-Power não contempla somente charutos. Contempla charutos, contempla cigarros principalmente. Tudo que envolve o tabaco está envolvido na política do M-Power. Tudo bem? As 6 medidas, o que vem a ser as 6 medidas? Olha que legal. O M, ó, monitorar o tabaco monitorar o uso do tabaco e estabelecer políticas de prevenção, é o M. O P, proteger as pessoas da fumaça do tabaco. O O, é oferecer ajuda para cessar o uso de tabaco. O W, alertar sobre os perigos do tabaco. O 6, forçar a proibição de publicidade, promoção, patrocínio, tudo em nível global. E o R, que é o 6º, raise taxes on tobacco, ou seja, aumentar as taxas, as tarifas. E eles monitoram essas 6 medidas estratégicas de forma globalmente, como eu vou demonstrar aqui nos slides. Tudo bem? Ó, então o M, o que vem a ser o M? Monitorar. Qual que é a ação estratégica do M? Monitorar o uso do tabaco, essa política de prevenção, para dados precisos. Por que importa isso? Fornecer dados para que o governo crie leis baseadas na realidade de consumo, ou seja,
toda a legislação brasileira, inclusive diretrizes da Anvisa, tudo está amparado, está com base ali, solidificado nas medidas do Empower. Ou seja, então, todas as leis, o Empower já existe há mais ou menos uns 15 anos, viu? Não é algo novo, não. Existe mais ou menos 15, 20 anos. Todas as leis antitabagistas que foram surgindo no Brasil, todas têm ligação com as políticas da OMS, que é do Empower. Então, a intenção é justamente monitorar. E o Brasil, meu Brasil maravilhoso, o Brasil atingiu o nível máximo de conquista nessa medida, com pesquisas periódicas e rigorosas. Ou seja, então o Brasil, ele monitora, ele tem o nível máximo de monitoramento para cumprir essa medida do Empower, de monitorar. Tudo bem? Ó, o P, proteger as pessoas. Qual que é a ação estratégica? Ó, proteger a população da fumaça do tabaco com ambientes 100% livres de fumaça. Aí eles falam aqui que o impacto é de 1,1 milhão de não fumantes, não morreram devido ao fumo passivo. E o fator curioso, a América do Sul tornou-se o primeiro continente 100% livre de fumaça em ambientes públicos fechados em 2020. Ou seja, o continente América do Sul aqui se destacou nesse ponto de tornar os ambientes fechados, proibidos para fumar e assim por diante. A letra O, o que significa a letra O? Oferecer ajuda. Qual que é a ação estratégica? Ó, oferecer ajuda para a cessação do tabagismo, cigarro, eles colocam tudo no mesmo balaio. Cigarro, charuto, vape, cachimbo, qualquer uso do tabaco, engloba tudo aí. Cessação do tabagismo em todos os níveis de atenção pública. Ferramentas, implementação de algumas medidas e tratamento de reposição por nicotina. Atira um status global aqui de 32 países, estão falando, mas é mais na verdade. Ó, o ARNE, alertar, ação estratégica, alertar sobre os perigos do tabaco através de advertências sanitárias obrigatórias. Ou seja, eficácia comprovada, advertência com fotos gráficas, sabe aquela foto que aparece naquela caixa de charuto, aquela foto bonita da Anvisa? Tá na lei, tá na legislação da Anvisa, nas normas, diretrizes lá e tal, mas a base tá aqui, ó, justamente uma política do Empower. O ARNE, alertar. Ou seja, e eles esclarecem aqui, ó, que esta é a medida do Empower com a maior cobertura populacional no mundo atualmente. Ou seja, então, perceba que qualquer local do planeta, qualquer país da Europa, Estados Unidos, Canadá, sempre tem, se você vai comprar uma caixa de charuto, sempre tem a advertência ali dos perigos, né, do tabaco, né? Então é uma linha estratégica bem assim, tem um alcance gigantesco, né? Ó, enforce, aplicar proibições. Nisso o Brasil é excelente, hein? Aplicar proibições. Ó, ação estratégica, proibir publicidade, promoção, patrocínio para reduzir o apelo ao tabaco. Tudo que você vê sobre publicidade, promoção, patrocínio é proibido de acordo com as políticas do Empower, tudo bem? O objetivo, evitar que a indústria influencie jovens a começar a fumar através do marketing persuasivo. O Brasil possui leis rigorosas que proíbem qualquer tipo de programa de charutos, exceto a exposição no ponto de venda específico. Ou seja, então, o enforce, aplicar proibições, o Brasil é top de linha também, né? Ó, a letra R, raise, aumentar impostos. Nesse quesito, o Brasil tá assim no topo da lista, E é uma das razões pelas quais o charuto no Brasil ele é tão caro. E você vai entender o percentual da taxação aqui pelo Empower. Ó, ação e lógica. Aumentar impostos
é a medida mais eficaz e de menor custo para reduzir o consumo. Ou seja, então, os países, como é a medida mais fácil e de ser implantada, aumenta os impostos, causa uma série de distorções lá no futuro, que eu vou explicar alguma coisinha aqui também. E o Brasil é líder nesse quesito. Olha só que interessante, ó. Meta da OMS. A recomendação é que os impostos representem pelo menos 75% do preço final de venda. Ou seja, você não entendeu errado não, isso aqui está no Empower. Se o charuto custa R$100, preço da venda final, eles recomendam que o preço que a tributação ali dos impostos seja no mínimo 75%. Olha que satânico isso, né? Ó, no Brasil, taxas elevadas tornam o charuto um item de luxo inacessível para muitos. É verdade, né? Muitos fumam, mas encarece muito, muito mesmo o produto. Ó, e aí o que acontece? Aqui, ó, eu vou entrar, assim, ó, aquele PDF que eu citei no começo, ele tem 300 e poucas folhas, tudo bem? E aqui eu vou pegar por regiões para listar todos os países e vou só citar mais ou menos como é que funciona aqui, ó. Como é que funciona aqui? Aqui, ó, é a região da África em si. E aqui, na primeira coluna, tem todos os países de ordem ordenada ali. Em cima, tem a política específica do Empower, de uma das 6 letras, tudo bem? E as cores aqui, ó, conforme a cor azul é mais clara, a política é mais leve. Essa diretriz é mais leve. Conforme o azul é mais escuro, é mais severo a adoção dessa política pelo país, entendeu? Então assim, e aqui tem uma coluna aqui específica, que é a coluna da taxação que o país impõe sobre os produtos. Olha aqui, olha que negócio curioso e controlado. É um controle estatal absurdo, tudo bem? Então aqui, ó, eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, Angola, que é um país assim, tipo, inexpressivo para nós aqui, né? Só cobra 28% de impostos. E aqui tem, depois você vê com calma aqui, ó, na pausa aqui, ó, depois você vê com calma aqui, ó. Ó, aqui tem a parte da região sudeste, a região sudeste asiático, sim, Bangladesh, Mianmar, Nepal, Sri Lanka, os países da Europa, Albânia, Andorra, Bélgica, Bulgária, tem várias. Ó, um alerta aqui, a Bélgica, por incrível que pareça, ela estabelece a taxação de 82,4%. Olha só que absurdo. 84% é a taxação que a Bélgica impõe lá para os produtos feitos com tabaco. Quer ver um outro país que destaca aqui também, ó. Aqui, ó. Finlândia. 90%, bicho. 90%. Então, da venda do produto final, 90% é tudo imposto. Tudo imposto. Também a Europa, só que os outros países. Então, a Itália, 77%. Luxemburgo, 69%. Polônia, 79%. Rússia, 56%. E aqui, cada outra linha, fora da taxação, tem se é uma diretriz que o país segue com mais rigor ou menos rigor. Tudo bem? Ó, a Espanha, 77%. Ó, Eslovênia, 77%. É um absurdo, né? Não é verdade? Ó, agora os países da região do Mediterrâneo ali, ó.
e até Afeganistão, ó. Egito, vamos ver o Egito, ó. 64%. O Iraque, quer comprar charuto no Iraque? Lá tá barato, ó, 5% de taxação. 5 não, 6%. Ó. O Kuwait, 18%. E aí vai, tem um monte, ó. Catar, 66%. Tunísia, 69%. Emirados Árabes, 71%. Já fui para lá já, então o charuto é caro também. 71%. Ó, agora alguns países da região do Pacífico ali, ó. Austrália. A Austrália taxa em 69%. Então não é só a taxação, é as outras políticas também que são muito importantes. Então vamos supor, por exemplo, nessa coluna aqui da propaganda, assim, quanto mais pauzinhos tem ali, ó, dentro daquele quadradinho, significa que eles aplicam a política e fazem um compliance em cima para fiscalizar o cumprimento, entendeu? E o quadradinho, quanto mais escuro, pior, na verdade, né? Ó, e aqui tem vários também, ó. Tem Nova Zelândia também. Nova Zelândia é 77%. E, ó, é um absurdo, né? Ó, Passa Américas. América é importante, ó. Estamos aqui, ó, nossas Américas aqui, ó. Brasil, ó. Brasil, 79,4% de taxação. E melhorou, viu? Porque esse aqui é o relatório de 2025, o relatório de 2023, o penúltimo, estava em 82%. Melhorou, caiu a tributação, pelo menos aqui do relatório, 79,4%. O que significa isso? Significa que se um charuto custa, vamos supor, R$100, R$79 são só impostos. Só impostos. E aí entra IPI, entra taxas para licenciar o charuto na Anvisa, para tirar o registro na Anvisa. É um absurdo, né? Apagou aqui, ó. Deixa eu acender meu charutinho aqui pra... Um outro país aqui, ó, curioso, quer ver, ó? Ó, o Chile, 82% o Chile. Ó, tinha um país bom para comprar aqui, ó. Guiana, 22%. Um outro país aqui também que taxa lá em cima, 78%, Argentina. Ou seja, então, ó, mas o Brasil aqui especificamente, ele se destaca por um motivo ainda maior. Quer ver? Ó? Deixa eu passar outra tela aqui, ó, para ficar fácil. O Brasil está na primeira linha aqui, ó. Primeira linha, 74,4%. O Brasil, para todas as políticas do M-Power, ele é tudo azul escuro. É assim, a adoção máxima na restrição, adoção máxima na proibição, adoção máxima na taxação, adoção máxima das 6 políticas. Olha assim, olha que curioso e absurdo, na verdade, não é? Aqui, ó, o Brasil é exemplo para isso, para aplicar proibição, e não é exemplo para uma série de outras coisas muito mais importantes, não é verdade? Ó, por que o charuto é tão caro no Brasil? Além do que eu falei, de todas as políticas do M-Power, das 6 medidas estratégicas, o Brasil tem a adoção máxima em si, tem a carga tributária de IPI, se for um charuto que vem de fora, tem o câmbio, a importação, a regulação, a parte logística para importar isso aí. O mercado consumidor ele é pequeno.
a regulamentação sanitária ela é severa. Ó, todos esses fatores aumentam significativamente o preço final do consumidor. Ó, alta carga tributária, IPI, ICMS, PIS, COFINS, e manda pau em tudo aí, ó. A carga tributária pode representar mais de 60% do valor final do produto. Ó, dependência de importação, então, produtos que vêm de Cuba, República Dominicana, Nicarágua, Honduras, tal, são os principais fornecedores, né? Sofrem com essa questão da tributação. O impacto do dólar também é inegável, né? Inegável. Agora o dólar deu uma reduzidinha, mas daqui a pouco ele volta ao ascendente normal. Isso aí faz parte. Regulamentação sanitária pela Anvisa também é algo extremamente severo. Ó, órgão regulador. A comercialização é regulada pela Anvisa. Exigências: registro do produto, advertências sanitárias e controle rigoroso de comercialização. Impacto: esses produtos aumentam significativamente os custos operacionais das empresas. Ou seja, se uma empresa ela quer ter 10 bitolas em comercialização aqui no Brasil, tudo do mesmo blend, ela tem que ter 10 registros, pagar 10 taxas, é tudo multiplicado por 10. Ou seja, que é justamente para inviabilizar o mercado de fato. Ó, e todos nós sabemos que a produção de charuto ela é manual, ela não é um negócio industrial. Então, porque é feito por especialista, por enrolador e tal, então tem uma lentidão natural do processo em si, é um processo mais lento. O mercado consumidor é menor em comparado com outros mercados globais, vamos supor, Alemanha, Espanha, mercado americano são muito maiores. Isso causa um impacto na escala, menor volume de importação, resulta em custos operacionais e logísticos maiores por unidade em si. E essa curva aqui, ó, se você nunca viu esta curva, eu vou te falar um negócio, ó. Curva de Laffer, espectador, inscrito, sei lá, inscrito, curva de Laffer. Isso aqui é importantíssimo você saber o que é essa curva de Laffer e como que ela se encontra nesse universo do tabaco, especificamente do charuto, como ela se encontra. Só para exemplificar, que é uma curva simples de entender. É um gráfico que ela tem uma linha vertical e uma linha horizontal, tudo bem? A linha vertical é da arrecadação e a linha horizontal é da carga tributária. Então vamos supor, vou numa ponta aqui, ó. Se não tivesse tributação nenhuma no Brasil, a tributação fosse zero, todo mundo iria produzir charutos e o governo brasileiro não ia arrecadar nada, entendeu? Então essa é uma ponta, coisa que nunca iria acontecer. Vamos para outra ponta. Se na outra ponta o charuto fosse tributado em 100%, ninguém iria querer produzir, por quê? De 100% da sua receita, você tem que pagar 100% de tributo, não compensaria para ninguém, entendeu? Então, assim, são as duas pontas. Então, o que acontece? O que essa curva de Laffer ela explica? Quanto maior vai aumentando a carga tributária, mais vai aumentando a arrecadação, entendeu? Vai aumentando a carga tributária, vai aumentando a arrecadação, vai aumentando a carga tributária, vai aumentando a arrecadação. Até que lá em cima tem um ponto ótimo ideal para a carga tributária, que dá o máximo de arrecadação para o Estado. Esse é o ponto ótimo que mercados eficientes eles funcionam nesse ponto ótimo. A partir do momento que o Estado
ele começa a tributar mais do que esse ponto ótimo, vamos supor, vamos colocar aqui, por exemplo, 50%, 55%, essa arrecadação ela vai caindo. Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. Então o que acontece? Se eu fizer um gancho lá com o M-Power, qual que é o dado do M-Power? 79%. Tudo bem? Se você descer nessa curva do Laffer aqui, ó, 79%, ele vai se encontrar aqui, ó, quase no 80%. Ou seja, o Estado brasileiro, além de ser ineficiente, é incompetente. Por quê? Poderia estar arrecadando muito mais e não está arrecadando por quê? Porque está tributando muito mais do que o ponto ótimo da curva, que hoje está em 79%. É de fato um absurdo. Então, sério, aqui eu faço um apelo aqui, ó. Se porventura as associações que lidam com tabaco no Brasil, principalmente associações ligadas ao charuto, falo especificamente a PECAB, pedido de consumidor que leia que acompanhe o mercado. Esse tipo de estudo para identificar essas métricas é fundamental para buscar novas conquistas em relação à tributação no Brasil, para reduzir essa carga tributária. Então, as empresas que estão envolvidas no mundo do charuto, assim, se pudessem viabilizarem, pagarem assim, alguma empresa para fazer esse tipo de estudo, para identificar a curva de Laffer, isso é uma ferramenta muito, muito, muito importante para defender os interesses e diminuir a carga tributária lá no futuro, para brigar por isso. Por quê? Se conseguir diminuir a carga tributária no futuro, o que vai acontecer com a arrecadação? A arrecadação ela vai aumentar. Ou seja, até o mundo ideal, que seria no ponto ótimo ali, tipo, essa aqui é o nível de tributação e essa aqui é o máximo que o Estado consegue arrecadar. Isso seria o sonho, assim, para alavancar o mercado, para o mercado crescer, para fomentar o mercado, surgir novos produtores, surgir novas tabacarias, pessoas se envolverem mais no tabaco, entendeu? Enquanto isso não ocorrer, fica difícil. E o que acontece? Quando ocorre esse declínio dessa curva de Laffer, o mercado ele fica distorcido. E o mercado ficando distorcido, ocorre alguns fenômenos e algumas anomalias. Quais são as anomalias? Isso não é novidade para ninguém, viu? Nem para mim, nem para ninguém. Muitos charutos, devido à alta carga tributária, devido aos altos custos para se manter regular na Anvisa, que é renovado anualmente, eles ficam fora da regra padrão. E a própria tributação varre essas empresas para a ilegalidade. Ou seja, o produtor, o dono de marca, ele não consegue custear esses valores, ele acaba trabalhando na clandestinidade, sem registro da Anvisa. Ou seja, é ruim para ele, que é risco para ele, é ruim para o Estado, é ruim para todo um cenário, todo um mercado, é ruim isso. Que é exatamente uma das distorções, corre muitas outras distorções, viu? Não vou nem entrar aqui em contrabando, descaminho, nem charuto falsificado, não vou nem entrar nessa seara que é uma seara muito extensa. Mas ocorre diversas distorções. Por isso que alguns charutos aqui, ele é o mais caro se a empresa for seguir toda a política bonitinha na tributação e dos registros, o charuto, o custo final dele fica totalmente impraticável para o cliente em si. Ou seja, então
Isso acaba distorcendo e muita gente vai para a informalidade e, em consequência disso também, os valores também caem, entendeu? Os valores dos charutos também caem justamente porque a empresa não está 100% legal perante a legislação e perante os registros da Anvisa e as licenças que são necessárias. Ou seja, é o que o mercado tem que se atentar em relação a isso, os apreciadores têm que se atentar em relação a isso para buscar um mercado melhor no futuro. Tudo bem? Ou seja, o Brasil é um exemplo máximo. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a atingir o nível máximo em todas as 6 medidas do pacote M-Power da OMS. O charuto é caro no Brasil não apenas pela logística, tributação, entre as coisas mais, mas também porque o país segue à risca a letra R do Rise Taxes, do M-Power, que joga a tributação lá para cima, optou por ter a tributação lá para cima e hoje está em 79%. Tudo bem? Ou seja, não sei se você tinha ouvido falar sobre M-Power, mas essas são as políticas do M-Power. A partir de hoje você vai se antenar um pouquinho mais assim, e saber por que o charuto no Brasil ele é caro e tem uma lógica por trás. Infelizmente tem que trabalhar, todos os atores têm que se envolver nisso, inclusive políticos, para tentar melhorar um cenário e trazer um ambiente mais favorável, né, em relação aos preços dos charutos, né? Ó, esse charutinho aqui, ó, charutinho muito bom, tô gostando. É o nosso querido Cal Flathead 554 Box Press. Charutinho bacana, hein, ó. Quase não apreciei porque você vai falando e acaba me apagando. Ó, só passar aqui a ficha técnica dele, ó. Isso aqui é um robusto Box Press, tudo bem? Origem nicaragüense, ele é enrolado na Nicarágua. Capa Connecticut Broadleaf maduro, então ele é um Connecticut Broadleaf maduro. Capote Connecticut habano, miolo Nicarágua com piloto cubano da República Dominicana, fortaleza média, fortaleza a forte, ou seja, é um charuto que eu tô gostando, viu? Bacana. Vou experimentar ele aqui, ó, até o final, mas enfim, é isso. Beleza? Ó, o vídeo não ficar imenso, vamos finalizar o vídeo aqui, ó. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ativa as notificações, dê like no vídeo. Que eu vou finalizar o nosso queridíssimo aqui, ó. Cal Flathead 554. Um forte abraço.